Boa tarde a todas, a todos. Nesse segundo domingo de Quaresma, vamos ler o comentário do Frei Alberto Maggi sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. Vamos ler o trecho do Evangelho e depois o comentário. Jesus, 8 dias depois dessas palavras, levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Jesus havia anunciado aos seus discípulos que em Jerusalém teria sido condenado à morte. Claro que isso provoca queixas, perplexidades e decepção. Aqui, então, nesse trecho, conhecido como a transfiguração, é importante a localização e a indicação temporal. Na verdade, o evangelista escreve 8 dias depois dessas palavras, isto é, depois que Jesus tinha anunciado sua morte. Por que o número 8? É típico dos evangelistas nunca assinar a morte de Jesus sem dar também uma indicação da sua ressurreição. O 8º dia é o dia da ressurreição de Jesus. Então Jesus mostra agora quais são os efeitos na pessoa que passa pela morte. Não são efeitos de destruição e aniquilação, mas de aumento de energia. Jesus levou consigo Pedro. Esse discípulo é apresentado só com o apelido negativo, Pedro, que indica sua teimosia. João e Tiago, eles serão os discípulos mais difíceis que Jesus sempre levará consigo nos momentos importantes de sua vida. E subiu a montanha, com o artigo determinativo. Não é uma montanha qualquer, porém não tem um nome. O evangelista não quer indicar um lugar topográfico, mas teológico. Essa montanha é o lugar da esfera divina, da condição divina. Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. É típico de Lucas apresentar Jesus nos momentos importantes da vida e oração. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Lucas mostra os efeitos da morte anunciada no capítulo anterior. A morte não faz precipitar a pessoa na escuridão, mas a envolve de luz. A morte, como dissemos, não destrói a pessoa, mas solta todas as suas energias de amor e de vida. Eis que, expressão típica dos evangelistas, para indicar algo inesperado, uma surpresa. 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Eles eram as personagens que no Antigo Testamento tinham falado com Deus. Mas acima de tudo, Moisés foi o grande legislador e Elias foi o profeta que com zelo e até mesmo com violência, fez praticar a lei de Moisés. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Em Jerusalém, a cidade santa, Jesus será assassinado pelos mais altos representantes de Deus, assassinado pela instituição religiosa. Em seguida, o evangelista menciona algo de incompreensível para nós.
Pedro, novamente com o apelido negativo, e seus companheiros, eles não são mais os companheiros de Jesus, mas agora seguem Pedro, estavam com muito sono. Pois bem, diante de uma revelação de tamanha grandeza, o evangelista nos apresenta esses discípulos com muito sono. Por quê? O sono pesado significa incompreensão em relação ao que está acontecendo. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, portanto, Moisés e Elias se separam de Jesus, Pedro, e é a terceira vez, o número 3, segundo a linguagem dos evangelistas, indica sempre o que é definitivo. Em outras palavras, Pedro insiste em sua teimosia. Pedro disse a Jesus, mestre. Literalmente a palavra usada por Lucas é chefe, quer dizer, alguém a quem se submeter. É essa a ideia que Pedro tem de Jesus. É bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Por que essas tendas? 3 eram as festas mais importantes que ritmavam a vida religiosa de Israel: a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa das tendas. Essa última era a mais importante. Tão importante que nem precisava ser nomeada. Era suficiente dizer a festa que todos entendiam que se falava da festa das tendas. Era a festa que lembrava a libertação da escravidão no Egito. E durante uma semana, até hoje, assim em Israel, eles viviam embaixo de galhos e ramos, sob tendas. Pois bem, a tradição dizia que o Messias teria chegado durante a festa das tendas. Portanto, o Messias esperado, ou da tradição, teria se manifestado nessa festa. Em memória da antiga libertação, seria inaugurada a nova libertação. É por isso que Pedro pede para fazer 3 tendas. Pedro quer que Jesus se manifeste como Messias. Uma tenda para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Quando há 3 personagens, normalmente o mais importante é colocado no meio. Para Pedro, o mais importante não é Jesus. No centro, para Pedro, tem que estar Moisés, o legislador. Ao seu lado, Jesus e Elias, como aqueles que fazem praticar essa lei. Resumindo, para Pedro, o mais importante é Moisés. O evangelista comenta: Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, portanto, Pedro ainda não tinha terminado de falar em seus palavreado quando apareceu uma nuvem. A nuvem no Antigo Testamento é a imagem da presença ativa de Deus. Uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem, medo de fazer essa experiência de Deus. É tudo um pouco esquisito. Pedro, a primeira vez que encontrou-se diante de Jesus durante a pesca milagrosa, pediu a Jesus: afasta-te de mim, porque sou um pecador. E dessa vez, diante da experiência da presença de Deus, está com medo. Assim, o evangelista nos faz entender quanto uma tradição religiosa, uma ideologia religiosa possa ser um obstáculo para a compreensão do verdadeiro Deus. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: este é meu filho. A voz é a voz de Deus. Filho não é só quem nasceu do Pai, mas quem se assemelha ao Pai no comportamento. Então Deus diz que em Jesus há todo ele. Este é meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. É um imperativo, isto é ele que deveis escutar. Portanto, desaparece Moisés, desaparece Elias, só Jesus fica e deve ser escutado. Essa é uma indicação muito preciosa que o evangelista dá para a sua comunidade. É necessário ouvir a mensagem de Jesus e o que está escrito nos textos de Moisés ou nos livros proféticos deve ser comparado com o ensinamento de Jesus. Se estiver em sintonia, então se toma. Se não, não vai ser norma de comportamento para a comunidade cristã. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados. Esse silêncio é típico dos inimigos de Jesus.
E naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto, porque eles não contam nada a ninguém, porque não concordam. Ficaram decepcionados. Eles queriam Jesus de acordo com a lei de Moisés e de acordo com o zelo violento de Elias. Não aceitam Jesus sem Moisés e Elias, portanto, discordam de Jesus e ficam calados. Assim, o caminho da comunidade de Jesus e o entendimento de sua verdadeira realidade ainda é longo. Muito obrigado e até o próximo domingo.